Boa noite. Boa noite aos irmãos do Conselho Espírita do Rio de Janeiro. Isso é uma grande honra. Nós aqui de Florianópolis, meu nome é Eduardo Jonker, da Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade de Jesus, ligado à Federação Espírita de Santa Catarina, e estarmos trocando algumas ideias, trocando energias. Já sintam-se abraçados à distância, mas já nos ligando em laços de afeto e energia para falar de um tema tão sensível que é o suicídio infanto-juvenil. Para a preparação desse ambiente, para que nós possamos nos ligar, nos conectarmos ao alto, essa espiritualidade, esses amigos espirituais que sempre estão ao nosso redor, nos amparando, nos protegendo, nos iluminando. Vamos, através do livro Vinha de Luz, fazer uma pequena leitura dito para o alvo. E sobre o apóstolo Paulo, que de dentro dos apóstolos é o que mais ele nos traz lições de reflexivas sobre as reformas moral, sobre o controle, o autocontrole do ser. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades da raça e da família, rendendo-se ao mestre em sacrificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário, ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo por amor a Jesus. Recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedras da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o mestre. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem da vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desesperos, acabrunhados e tristes. Declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos e sem esperança. A explicação é simples, todavia, perderam o rumo para o Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes em numerosas estações da jornada espiritual, e por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados como viajores, sedentos e ávidos dos desertos da vida humana. Assim somos nós, jornadeiros de uma longa estrada chamada evolução espiritual. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, conectarmos numa grande corrente de luz, através do pensamento, da sintonia dos espíritos amigos que estão assessorando o trabalho na noite do dia de hoje, rogando ao Pai de amor e de bondade, aos, à Mãe Maria e seu trabalho no Hospital Maria de Nazaré com suicidas, há tantos irmãos jornadeiros no mundo espiritual que se dedicam à sublime tarefa do auxílio e do apoio aos espíritos,
recém-desencarnados, também aqueles trabalhadores que dão seu contributo de amor e vontade para o bem do próximo. Todos juntos, unidos, sobre uma só bandeira, chamada amor, com um só mestre, chamado Jesus. Que possamos entrelaçar os nossos corações nesse período transacional, onde o afeto e o amor devem reinar sobre a terra, para que o mundo de regeneração se instale e o reino de Cristo, do Cristo, tenha guarida nos nossos corações, que a paz e a luz de Jesus, de Deus e da espiritualidade estejam nos iluminando no dia de hoje. Que assim seja. Feita a oração, meus irmãos, podemos conversar um pouquinho mais sobre esse tema tão profundo, tão complexo, que vem adentrando as nossas casas espíritas. Aqui em Santa Catarina, temos visto um aumento enorme de ideações suicidas infanto-juvenil, a chegar nas casas espíritas exigindo dos trabalhadores um novo olhar sobre a problemática. E muitas vezes nos deparamos com crianças, nós que já chegamos aos 50 anos, muitas vezes esquecemos ou não compreendemos que a problemática infantil, aquele espírito que se apresenta naquele momento como uma adolescente ou um pré-adolescente, é um espírito milenar. É um espírito muitas vezes mais antigo que nós mesmos, com as suas conquistas, com as suas mazelas, com as suas dívidas, buscando o burilamento. Na trilogia do Divaldo Pereira Franco, psicografada por Divaldo e redigida por Manuel Filomeno de Miranda, Amanhecer de uma Nova Era, Transição Planetária e Perturbação Espiritual, Manuel Filomeno de Miranda nos fala desse momento de transição planetária, de grande turbulência que se daria entre o mundo de provas e expiações e entre o mundo de regeneração. Lhes confesso que eu não imaginava, quando eu li pela primeira vez o livro, que seria tão grande. Mas nós enfrentamos realmente hoje uma mudança de cultura, um convite à mudança de valores. Nós estamos convivendo com uma pandemia do coronavírus que tem levado inúmeros espíritos ao desencarne. Mas tem outra pandemia ainda maior, que é dos transtornos mentais e do suicídio. Lá no ido do século XX, nos anos 80, Divaldo Pereira Franco já falava do mal do século, a depressão. Naquele momento nós tínhamos a depressão graçando sobre inúmeras camadas da humanidade e quase todos os países. Somaram-se, no decorrer dessas décadas, um aumento dessa problemática, com os transtornos bipolares, com as síndromes do pânico, com os transtornos de ansiedade, muitas vezes agravados. Nós estamos enfrentando um agravamento em razão da pandemia. As crianças, muitas vezes criadas soltas, com pais se dividindo arduamente para dar conta do pão diário, muitas vezes não tendo aquele tempo necessário para olhar para aqueles pequeninos. E, ao mesmo tempo, o aumento do acesso à informação. Quem, como eu, já tem 50 anos de idade ou mais, se lembra que o acesso à informação na nossa idade, muito pequeno, se dava numa biblioteca com livros controlados. Hoje nós temos a rede mundial de computadores.
com um inúmero acesso a dados e que precisa de orientação. Nós precisamos de uma base no lar. Por isso foi nos dado a família como a base necessária para a convivência em sociedade. E a responsabilidade de nós como pais, eu tenho uma filha de 24 anos, e depois de 20 anos eu tive um temporão, eu e minha esposa, que hoje tem 4 anos. Então a gente consegue diferenciar duas gerações, duas situações diferentes, duas formas de ver uma criança há 20 anos atrás e agora. Jair, tu pode passar o slide, por favor? Pode passar, por favor, o próximo. O Brasil, ele figura em 8º lugar nos números absolutos de suicídio, mas acima do 100º lugar nos níveis de suicídio infanto-juvenil. Mas, nos últimos 10 anos, vem tendo um aumento substancial no número de casos. Para cada suicídio consumado, há inúmeras tentativas de suicídio que ocorrem. Quais os indícios? Por que muitas vezes nos passa despercebidos essa situação? Por que aquela criança que, ao nosso ver, muitas vezes materialista, que não teria grandes problemas, comete um crime contra si mesmo? O que ocorre? Nós somos espíritas. Acreditamos na imortalidade da alma. O que morre, o que retorna à natureza, é os despojos do corpo físico. Mas o espírito preexiste. Preexiste a morte. E somos reencarnacionistas, quer dizer que nós estivemos aqui inúmeras vezes, buscando o reajustamento moral, buscando o reajustamento das nossas condições, daquelas duas asas que Kardec nos dá, o conhecimento e o sentimento. Pode passar o segundo slide, por favor? O próximo slide? Isso. O crescimento percentual da taxa de suicídios segundo a faixa etária no Brasil. Se nós olharmos os índices de. O primeiro índice é da faixa etária de 10 a 19 anos. Até os anos 80, quase nem era inexistente. Mas teve um aumento enorme. Isso até os anos 2000, 2012, porque esses censos geralmente eles levam 10 anos para serem computados, então nós não temos dados atuais. Os dados mais recentes que nós pegamos foi 2015, até 2016. Mas de lá para cá houve um aumento muito grande. Mas o que está ocorrendo? Por quê? Em 2016, a Federação Espírita Brasileira, numa ação coordenada pela AME, AME Brasília, AME Planalto, através da coordenação da doutora Márcia Leon, foi criada uma pesquisa nas casas espíritas sobre a mediunidade na infância. E vinha de encontro os casos de mediunidade natural que ocorriam em várias localidades e tínhamos por meio de identificar através dessa pesquisa uma maior percepção da situação. Não foi a surpresa que essa pesquisa revelou uma grande tristeza nas crianças.
ao ponto da Federação Espírita Brasileira fazer uma revisão nessa metodologia de análise. O que está ocorrendo? Estamos olhando, percebendo a criança como um ser imortal? Estamos parando para escutar? Estamos dando aquela caridade de ceder os nossos ouvidos? Às vezes parece uma coisa simples, mas o peso, principalmente quando se dá no começo da adolescência, aquela carga hormonal da que é a transformação do corpo, bem como quando Kardec questiona por que a diferença daquela criança que tinha um jeito mais dócil de tenra idade e depois, quando na fase de adolescente, ela se torna um pouco mais rebelde. E a espiritualidade nos informa Kardec que na adolescência o espírito se apresenta como ele é realmente. Quem tem filhos pequenos já deve ter percebido certas certas sinônimos, certos sentidos que a gente consegue perceber na criança. Ou a criança é de uma determinada situação, ou aquela percepção sobre as características da ação infantil. Tem umas crianças que são mais teimosas, tem outras crianças que são mais ressentidas, mais sensíveis. Mas muitas vezes esquecemos que aquele sentimento, aquela situação que para nós parece pueril e boba, pode ter um grande impacto na criança. A aceitação, o pertencionismo, o fazer parte, o se sentir aceita, o se sentir amada. Nós estamos enfrentando tempos difíceis, tempos complexos, onde muitas vezes os pais preocupados com o dia a dia, com a situação econômica, com a situação de tudo que ocorre, há muito medo ainda na sociedade. Ao mesmo tempo, a carga de paciência acaba diminuindo. Por isso que nós tivemos inúmeros casos de aumento de agressões familiares. Como se aquelas amarras fossem rompidas. E nesse arcabouço deslocado que nós estamos enfrentando, no dia a dia corrido, às vezes não percebemos o sofrimento, o isolamento, a irritabilidade, a diferença comportamental na criança. Hoje nós temos muito comum os déficits de atenção, hiperatividade, o autismo, o síndrome do autismo. A gente entende um pouquinho porque o meu filho faz parte, tem uma característica do aspecto autista e também tem déficit de atenção e hiperatividade. E que exige paciência, que exige compreensão, que exige entendimento. Se ao mesmo tempo, como uma criança consegue enfrentar aquela situação de insucesso, de frustração, quando não se sente amada, quando o mundo parece pesar nas suas costas. Pode passar o próximo slide, por favor. A cada ano, cerca de 800 mil mortes por suicídio ocorrem no mundo, o que representa uma morte a cada 40 segundos. Entre os jovens de 15 a 29, é a segunda causa de morte globalmente, segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde. A percepção do futuro nos leva a pensar a sociedade como um todo tem que ter um olhar mais amoroso para resolver essa problemática. Nós estamos vivenciando uma nova geração que se apresenta mais sensível, mais inteligente. Entrega para uma criança de 3 a 4 anos seu celular e vê o que ela consegue fazer. Às vezes, a pessoa com mais idade tem até medo de mexer nas funcionalidades.
uma criança consegue mexer, mas ela não tem a maturidade suficiente para fazer análise entre o bem e o mal. Quanto mais nova a idade, e isso o Livro dos Espíritos vai nos dizendo, o espírito está mais perceptível à orientação dos pais. É nessa fase que nós devemos trabalhar, que nessa fase tão importante para estabelecimento dos laços de afeto entre os pais e os filhos. Mas muitas vezes as famílias estão despedaçadas, separadas, e a criança fica meio perdida, sem rumo dentro desse sentido. André Luiz nos explica que até os entre 7 e 8 anos, a criança tem uma grande proteção espiritual, porque ela está em fase de completar a sua reencarnação, que vai começar lá nos primeiros meses da gestação e vai se completar pelo 7º ou 8º ano. Na medida que o espírito vai vivenciando, ele traz no seu, na sua consciência, no seu inconsciente, também gravado a sua trajetória. Pode passar o próximo, por favor? Pode passar. Não é difícil deduzir que a causa profunda nesses casos está nas vivências pregressas, já que aquele momentaneamente habita um corpo infantil é, na verdade, um espírito multimilenário, com uma longa história e vasto cabedal de experiência, a maioria delas comprometedoras, e muitas vezes leva-se num psicólogo e tenta procurar um gatilho emocional nessa reencarnação e não encontra. O que fez aquela criança? Qual foi o gatilho? Porque, em geral, nos transtornos mentais, os transtornos comportamentais, há sempre gatilhos emocionais. E às vezes não é dessa presente reencarnação, mas algo que o espírito já traz de reencarnações pregressas. Nesse conceito, Divaldo Pereira Franco, certa feita aqui em Santa Catarina, fazendo uma palestra em Itajaí, ele dizia que até hoje ele sente as reminiscências de como espírito ex-suicida na vivência do dia a dia, às vezes com ideias, com sentimentos depressivos que ele tem que combater. Então vocês imaginam um espírito que já cometeu um suicídio, que vem com aquela carga emocional, biológica, e o impacto que aquilo traz. Muitas vezes, ao olhar para aquela situação, não acha graça. É como se não pertencesse a esse mundo, como não se encontrasse aderência. E isso, muitas vezes, passa completamente despercebido aos adultos, aos pais, aos avós. Por isso que hoje nas escolas é muito comum nós temos as psicopedagogas que vão acompanhar as crianças e conseguem perceber certas situações e vêm conversar com os pais. E várias dessas pequenas causas que vão se dando, que vão eclodindo, elas acabam ocorrendo mais tarde. E a gente vai vendo inúmeras histórias de pais, de filhos que brigaram, até aparentemente era uma briga boba por um motivo de pouca importância. Mas para aquele espírito, para aquela criança em si, fez com que se jogasse do 5º andar. O que fazer? Como entender essa situação à luz da doutrina espírita? À luz do atendimento fraterno? Como recebemos uma criança, um jovem, numa casa espírita, dizendo: eu tenho vontade de me matar? Recentemente eu pude atender uma jovem de 15 anos que se cortava com estilete todos os seus braços. E eram cortes
extremamente difíceis da gente olhar. E eu perguntei a ela por que ela se machucava. Ela olhou e sorriu. O senhor não está me entendendo. Eu não me machuco. E realmente eu não tinha entendido. Foi talvez a maior lição que eu recebi no atendimento fraterno. E ela me disse: eu vou lhe explicar para o senhor o que ocorre. Quando eu sinto essas dores que vêm de dentro do meu coração, esse tormento que me vai na mente, na alma, a única coisa que me faz passar um pouco é quando eu me corto. Quando eu me corto, eu sinto dor física. E a dor física atenua a dor moral. Parei, olhei sem palavras para aquela menina, nos olhos me vieram lágrimas, e a gente vê que como a gente entende pouco ainda. E aí fomos ver qual era a problemática. A menina trazia uma problemática extremamente complexa de ser resolvida. E ela dizia: todo dia eu penso em me matar. E a gente conversando com ela vai contar a sua história. Para a gente elucidar num caso de difícil solução. Ela dizia: desde os 11 anos fui violentada pelo meu irmão, que morava na casa com ela, 2 anos mais velho. E passado a sua mãe tomando ciência daquela situação, aquele transtorno todo na casa, não retirou o irmão de casa, até porque eram 2 menores, uma situação difícil da gente pré-julgar, e ficou numa situação quase que insustentável. Até que ela resolve morar com a avó resolve. E ela começa a participar das aulas da evangelização da juventude espírita. E ela dizia sempre: hoje eu não vou me matar, vou me matar amanhã. E dava mais um dia. E a gente fica imaginando, dentro da ótica de Manuel Filomeno de Miranda, o trabalho que a espiritualidade estava fazendo ali, para impedir que aquele fato nocivo àquele espírito ocorresse. O trabalho das inúmeras correntes da espiritualidade no socorro, no atendimento. A matiz, que começa com a autoagressão, com uma queda no seu amor próprio, até uma autoviolência contra si mesmo, acarretando no suicídio. Nós, das casas espíritas, precisamos nos preparar, ter aquele olhar de mãe, aquele olhar de pai, entender que aquele espírito está vivenciando problemas difíceis. Outro jovem que eu atendi, 16 anos, queria se matar. E eu perguntava: mas por que, meu amigo? Por que você pretende isso? Porque o senhor sabe, eu sou homossexual, mas eu tenho esses desejos. E isso, para minha família, isso a gente ouvindo no século XXI, tá, gente? Para minha família, isso é inadmissível. São duas pequenas histórias que a gente encontra inúmeras dentro da casa espírita, das inúmeras mazelas sobre o que está adentrando as nossas casas, os conhecimentos que a gente vai encontrando nos nossos círculos sociais, nossos círculos de amizade, que o fulano ou ciclano cometeu esse desatino. Mas tudo teve um começo. Nós sabemos
que tudo começa através da ação do pensamento. Aquele pensamento que vai se inserindo, vai tomando forma, vai nos enganando como se fosse nós. Lá no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona se os espíritos influenciam nossas vidas, a espiritualidade não deixa a menor dúvida quando ele diz: muito mais do que vocês imaginam, eu diria até que de ordinário eles vos dirigem. Mas quem te dirige? Nós muitas vezes colocamos cerca elétrica, grades, trancas e câmeras de vigilância e tudo, para a proteção física do nosso lar e para a proteção espiritual. O que estamos fazendo? O que deixamos entrar dentro das nossas casas? Pode passar o próximo, por favor? Cada espírito reencarnado evidencia o seu patamar evolutivo, daí a afirmativa de Emmanuel, que cada individualidade renasce em ligação com centros de vida invisível, dos quais procede e continuará de modo geral a ser instrumento do conjunto, em que mantém as suas concepções e pensamentos habituais. Devemos lembrar que o espírito, na hora do descanso do sono, há um desprendimento dos laços entre o espírito e o corpo. E o espírito tem um pouco mais de liberdade. Ele retoma um pouco mais da sua consciência como espírito. E cada um de nós está conectado, ligado, através da ideação, através da sintonia. Tudo na doutrina espírita, todas as ações na doutrina espírita são através da lei do amor. A justiça divina une através dos laços de sangue ou dos laços do coração aqueles espíritos que um dia foram inimigos. E aquele serzinho que a gente vê com tanto carinho, com idade tenra, para aquele espírito que lhe tem como inimigo de longa data, ele não consegue, dentro da sua ideação, vê-lo daquela forma. Ele vê como aquele espírito terrível, aquele espírito difícil que lhe ocasionou, em determinado período, um sofrimento, uma dor, uma ação que começa a ocorrer toda essa situação. Por isso que se diz que no tratamento das obsessões não há certo nem errado, não há mocinho ou bandido. São espíritos ainda doentes na lei do amor que terão que reaprender a se amar, a se entenderem. Por isso a necessidade da orientação aos nossos filhos, da divulgação da palavra do Cristo. Um remédio salutar que nem sempre colocamos em funcionamento o evangelho no lar. A evangelização infantil que maravilha. Hoje no movimento espírita tão sedimentada. A juventude espírita que através dos seus cantos, das suas reuniões animadas, consegue atrair a atenção dos jovens. Não só da doutrina espírita, mas como de inúmeras e inúmeras religiões, a gente vê graçando grupos de jovens que vêm buscando esse público, trazendo para uma nova visão. Pode passar, por favor. Aí está lá no Trilhas da Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda, no caso de crianças obsessas, insistia ampliando o curso do estudo. Como proceder, já que as mesmas não dispõem de discernimento ou outro recurso defensivo? Quando a gente indaga, a gente não consegue muitas vezes ver aquele serzinho como um espírito milenar, como um espírito antigo, como um espírito com uma larga trajetória. Não desconhecemos que a obsessão na infância tem um caráter expiatório, como efeito de ações danosas de curso mais grave. Não obstante, os recursos terapêuticos ministrados ao adulto serão aplicados ao enfermo infantil
com mais intensa contribuição dos passos e da água fluidificada, bioenergia, bem como proteção amorosa e paciente, usando-se a oração e a doutrinação indireta ao agente agressor. Psicoterapia, por fim, através do atendimento desobsessivo mediante o concurso psicofônico, quando seja possível atrair o hóspede à comunicação mediúnica de conversa direta. Isso nós vemos nas nossas casas espíritas. E nos países que nós não temos quase centros espíritas. Recentemente, um estudo dos Estados Unidos dizia que o suicídio estava na frente do número de mortes, né, do percentual de mortes por crimes violentos. Ou seja, o que faz esse sentimento de futuro? Esse futuro muitas vezes que aterroriza. Essa situação do adolescente da aceitabilidade. Nós vivenciamos um debate entre o ser e o ter. E na adolescência, muitas vezes ainda nós temos o ter. Pertencer àquele grupo, ser aceito. E são tantas matizes para que aquele adolescente seja aceito entre um grupo que ele escolheu pertencer. Na escola, os amigos. Pode passar, por favor. O suicídio em geral, para cada tentativa, há inúmeras tentativas. A minha esposa trabalha num hospital universitário aqui em Santa Catarina. E todo plantão dela, ela atende de 2 a 3 tentativas de suicídio. Na sua maioria jovens, entre 15 e 22 anos. E quase todo plantão tem um que tem o êxito na tentativa. Muitos com mais de uma tentativa, por N formas. Nessa discussão, nós vamos vendo o aumento da taxa de suicídios, se tornando alarmante, sendo discutido na Organização Mundial da Saúde, no próprio Ministério da Saúde, como pandemia, como endemia. Como tratar isso? A terapia do amor, por isso que nas escolas está sendo mudada a forma da interação. E é necessário que as famílias também modifiquem o olhar sobre a criança. Modifique aquele serzinho. Nós não temos mais o local da coercitividade, do autoritarismo. Nós estamos vivenciando uma era do diálogo, que a criança quer saber o porquê. O que meu filho faz tanto tempo no celular ou na internet? Quais os programas que ele vê? Quais os pequenos entendimentos que eu consigo ter sobre o universo dele? Como ele está se sentindo? Como ele está na escola? Como ele está no seu pequeno círculo social? Porque se nós não percebemos isso, muitas vezes nós não percebemos e vamos nos surpreender lá na frente. Diz que o suicídio em geral ele é invisível, quase desencarnado, porque ninguém percebeu que aquele irmão sofria, que passava por uma dificuldade. Porque às vezes nos falta a empatia necessária para a percepção do outro. O olhar um pouco mais atento. Pode passar a página, por favor? O comportamento suicida é uma ação destinada a ferir a própria pessoa e inclui gestos suicidas, tentativas de suicídio e o suicídio consumado. A ideação suicida compreende pensamentos e planos sobre o suicídio.
Tentativas de suicídio são atos de automutilação, que podem resultar em morte, como, por exemplo, enforcamento ou afogamento. Será que eu percebo nos olhos da criança como ela está se sentindo? Conversamos, dialogamos, ou muitas vezes nós estamos tão ocupados com o dia a dia, tão preocupados com tantas coisas, que perdem a importância quando acontece uma situação desse tipo. Pode passar o próximo, por favor. Não é difícil deduzir que a causa profunda nesses casos está na vivência pregressa, que aquele que momentamente habita um corpo infantil, um espírito multimilenário, com uma longa história e vasto cabedal de experiência, e a maioria delas comprometedoras quando for a nossa. Pode passar o próximo. Cada espírito reencarnado evidencia o seu patamar evolutivo, de que cada individualidade renasce a ligação dos centros de vida invisível. Ou seja, estamos ligados dentro de um emaranhado. Quando a gente fala em uma visão umbral, muitas pessoas pensam que o umbral é um local geográfico, mas não. Ele é um local de sintonia. E muitas vezes nós estamos vivenciando o inferno. Mas eu posso estar no paraíso para aquele pai que deu tudo de bom, as melhores roupas, os melhores quartos, tudo que tem uma criança faria feliz, e aquela criança pode se sentir naquele mesmo momento sozinho, solitário. A percepção sobre o olhar, a depressão que começa a invadir o infanto juvenil, algumas décadas, e vem sendo já tratada e diagnosticada pelo corpo médico, pelo corpo auxiliar, terapeutas, psicólogos, psicoterapeutas, hoje em dia cada vez mais comuns. Pode passar. Pode passar de novo, por favor. E aí a Joana de Ângeles vai nos falar. O problema do suicídio assume dimensões maiores na adolescência. Quase sempre não se recebeu ajuda na fase infantil. Afirma que a desinformação a respeito da imortalidade da encarnação. Quando a gente atende nossos irmãos suicidas nos trabalhos mediúnicos, a primeira surpresa que eles têm é que a vida não acaba. É que a vida continua, que a vida retorna. Pode passar, por favor. A educação que se funda no processo de despertar os potentes latentes do espírito é a única que realmente resolve os problemas do ser. É olhar o ser de uma forma integral. É olhar o ser como um espírito imortal, com as suas necessidades, com as suas dificuldades. Um garoto que eu conheci, a vida inteira o pai dele foi meu vizinho, mora até hoje. Hoje já tem 30 e poucos anos. Conheci menino de 8, 9 anos. Quando tinha 20 e poucos anos, se meteu num problema e acabou sendo preso. Na delegacia, fazia cortes com um instrumento que ele conseguiu, de quase 1 centímetro, nos braços. A gente foi na delegacia, o delegado permitiu que conversássemos com ele. Naquele dia, ele ia consumar o suicídio. Hoje esse rapaz já tem um filho adolescente. Aquela fase passou. E eu me lembro que eu disse para ele, um dia tu vai olhar isso para trás e você vai verificar que você tinha condições de vencer aquela situação. E nós temos como vencer a situação do suicídio infanto-juvenil.
se nós tivermos realmente esse olhar para dentro das nossas crianças. A preocupação e o olhar de percepção. Pode passar a próxima. Ao conhecermos os fatores causais do sofrimento que nos atinge, passamos a aceitar com resignação e responsabilidade as provas indispensáveis para evoluir, por aceitar filhos difíceis que muitas vezes nós imploramos a espiritualidade que nos desse a oportunidade de ter-los como filhos, para que pudéssemos nos reajustar e auxiliar aqueles irmãos. Isso nós vamos ver em vasta literatura espírita, como Libertação, e como inúmeros outros livros de André Luiz. Aquele filho difícil, aquele filho daquela provação, que muitas vezes nos traz a oportunidade de trabalho. Pode passar, por favor. Há de se considerar também o suicídio indireto, quando o adolescente se vê num clima de lutas acerbadas e não tendo recebido uma base familiar de orientação segura. Muitas vezes, a viciação, a drogadição, o uso de drogas e tantas mazelas que nós vamos encontrar em tenra idade. Pode passar, por favor. Uma situação que nós encontramos: tristeza, abandono, sentimento de isolamento, a informação buscada em ambientes muitas vezes não monitorados, sem que tenhamos a devida capacidade de analisar os prós e contras. Mas muitas vezes, tal qual invisíveis, perdemos esses pequenos detalhes. Vemos aquelas crianças, mas é só problema de criança. Quando ele crescer, que ele vai ver os problemas que a vida nos apresenta. Mas talvez aquele problema para ele, que para nós já não seja nada, seja um fardo extremamente pesado e ele precisa de auxílio e muitas vezes não consegue solicitar. Por isso esse olhar atento ao meio. Pode passar o próximo, por favor. Isso é o que nós deveríamos estar encontrando. Crianças felizes, o apoio familiar, a ligação, a empatia de sentimentos, o direcionamento para que possamos, sim, direcionar essas crianças, para que não sejamos mais um dado estatístico. Não é por acaso que, mesmo figurarmos entre os países com maior número de suicídios, e aqui no sul do país, o nível de suicídio na idade adulta é um dos maiores do país inteiro, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas o suicídio infanto-juvenil ainda, em relação a outros países, é menor, mas é preocupante e exige uma ação, uma reflexão social. O remédio passa pela amorosidade, passa pela aceitação, passa pela pertencionismo, pelo o amor, pela educação moral, pela educação e amor que os pais conseguem discernir, pela família, tanto que a gente vê a nível noticiário, para que as nossas crianças possam estar mais felizes. Minha mãe, com 15 anos, engatilhou uma arma na sua cabeça e atirou. Foi quando ela descobriu a sua mediunidade, ela disse que sentiu como se uma mão a empurrasse.
e a bala deslizou-se pela sua cabeça, só ferindo levemente. A vida inteira ela lutou contra a ideação suicida. Hoje, com 77 anos, vive essa mesma luta. Traz muitas vezes reminiscências de espírito ex-suicida. A necessidade de nós entendermos que aquele espírito pode já ter cometido o suicídio em outra encarnação e trazer aquela mesma ideação, aquele sentimento de não pertencer, de não fazer parte, mas pode ser corrigido com amor, com afeição, com carinho. Queridos irmãos, não temos a resposta, nem a solução para esse problema, mas tem o caminho ensinado por um grande mestre chamado Jesus, quando ele dizia: quem não tiver espírito de criança não entrará no reino dos céus. Que possamos refletir sobre a noite de hoje, sobre a infância, sobre a imortalidade, sobre o amor, sobre a família e sobre os laços que nos unem como seres imortais. Que a paz e a luz do Cristo estejam iluminando a cada um de nós, nas nossas lutas, nas nossas famílias, junto às nossas crianças. Agradecemos a oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre esse tema tão reflexivo na noite de hoje. Obrigado. E para finalizar, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus, a Jesus o amparo, dedicando as vibrações dessa oração a todos aqueles que sofrem, encarnados e desencarnados, para que Ele possa ser envolvidos numa atmosfera de paz, de luz e de afeto. Que a paz e a luz do Divino Mentor, Jesus, possa estar guiando o nosso caminho. Obrigado e boa noite a todos.